Olá, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aí no nosso curso de Teologia Sistemática 1, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a preservação e a tradução bíblica, um assunto muito importante para a nossa aula, para a nossa matéria, porque ela vem nos mostrar a importância da tradução bíblica. Nós vamos conhecer algumas traduções, ver algumas traduções, também vou falar um pouco de algumas traduções que não são tão relevantes assim, não são tão importantes assim a gente ter, e também tentar mostrar para vocês a preservação, como Deus preserva tudo isso, como Deus guarda tudo isso, como isso é muito bem conservado até os nossos dias, e que nós possamos entender, irmãos, que a importância da Bíblia para as nossas vidas. Nós já vimos em algumas outras aulas do nosso curso, aqui em Teologia Sistemática 1, a importância de sabermos, entendermos a relevância bíblica, que ela tem, entender que ela foi inspirada, entender que ela é inerrante, entender que ela é poderosa, que ela é soberana. Isso é muito importante a gente entender. E eu peço que você possa ser muito abençoado com essa aula. Eu posso que Deus possa falar poderosamente no seu coração, que você faça uso dessa aula e possa contribuir ainda mais para o seu conhecimento e para o seu aprendizado, tá bom? Deus abençoe, e nós vamos começar a falar um pouquinho aí sobre esse último tópico do nosso livro. Nós já trabalhamos aí 4 tópicos e agora vamos falar um pouquinho sobre a preservação e a tradução bíblica. Nós vemos no texto de Salmos 33:4 que vai dizer lá que a palavra de Deus ela é reta. Irmãos, isso é muito importante a gente ter no nosso conhecimento, ter na nossa mente, porque hoje em dia estamos vivendo um momento tão difícil com relação à palavra de Deus, porque algumas pessoas, eu comentei isso em alguns outros vídeos, que as pessoas já estão até questionando a inspiração do Espírito Santo de Deus com relação à Bíblia Sagrada, com relação à palavra de Deus. E o Salmos 33:4 vai vindo mostrando para a gente que a palavra de Deus ela é reta, ela é única. Gente, a gente precisa ter isso muito bem cravado nos nossos corações. Os estudantes de teologia, irmãos, eles precisam entender que levar em consideração a infalível, a inerrante, a soberana palavra de Deus é muito importante. Acreditar principalmente na inspiração divina, saber que Deus, por intermédio do Espírito Santo, capacitou grandes homens, muitos homens, para poder escrever e fazer com que esse cânon pudesse ser concretizado, pudesse ser fechado. Que nós possamos ter em mente sempre isso, irmãos, que possamos entender que isso é muito importante para os nossos dias, isso é muito importante para nós, para a nossa igreja, isso é muito importante para o nosso ensino, isso é muito importante para o aprendizado em geral, a gente entendermos que a Bíblia ela é inerrante. Vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso, irmãos, porque isso precisa realmente estar fixado na nossa mente, precisa estar cravado. Eu já comentei com vocês, dentro de seminários, dentro de academias teológicas, as pessoas ainda não estão acreditando mais nisso. Alguns professores ensinam que essa inerrância ela não é tão assim importante, que a inspiração divina não foi assim totalmente da maneira que a gente entende. Mentira, irmãos, mentira. Ela foi sim inspirada por Deus. Deus, através do Espírito Santo, capacitou aqueles homens. Haja vista que a gente vê a concordância que há entre na Bíblia, 40 homens diferentes, o Espírito Santo agindo na vida desses homens, no período de mais ou menos 1500 anos, esse cânon sendo escrito, esse cânon sendo fechado, e a gente vê que dentro da palavra de Deus não há discordância, uma coisa completa a outra, uma coisa contribui para o acréscimo da outra. Então isso é muito importante estar na nossa mente e no nosso coração. A palavra de Deus ela é pura, não comportam nenhum erro, são a mais alta expressão da verdade. Eu sou apaixonado por aquele texto que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, a gente precisa entender isso verdadeiramente, entender que essa verdade é o que nós precisamos, essa verdade é que precisa ser ensinado para você que está estudando teologia, para você que está procurando ter esse conhecimento. Você precisa ter essa verdade no seu coração, ter essa verdade na sua mente, porque realmente é ela que faz
toda a diferença, porque é conhecendo a verdade, é sabendo dessa verdade, entendendo essa verdade, é que nós vamos estar sendo libertos de todas as coisas que podem nos atrapalhar. A palavra de Deus também vai nos mostrar que a palavra de Deus, ela é eterna, mesmo que tenha livros mais antigos que a Bíblia, ela é única e que continua atualizada. Irmãos, nós já falamos isso aqui, nós já em algumas outras aulas conversamos sobre isso, falamos aqui sobre o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi muito mais antigo que os escritos bíblicos, né? Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é eterna. Se você ainda não pesquisou sobre o Código de Hammurabi, dá uma pesquisada, você vai ver que é muito interessante. São alguns códigos, algumas leis que tem dentro cravado no coração de qualquer ser humano, né? É muito bacana você ter esse conhecimento, você ter essa informação, e realmente esse código ele veio antes de Deus dar para o povo as 613 leis que estão contidas na palavra de Deus. O que precisa estar bem no nosso coração, na nossa mente, é que essa palavra é eterna, que possa ter o Código de Hammurabi, possa ter outros livros muito mais antigos que a palavra de Deus, mas a única eterna e atualizada até hoje é a Bíblia Sagrada. Parece um jargão de pregadores dizer que a Bíblia é mais atual que o jornal do amanhã, mas essa é uma verdade. E uma coisa que é muito interessante, irmãos, vale a pena pensar sobre isso. Quando nós lemos qualquer outro livro, nós estamos lendo os livros sozinhos, né? A Bíblia é o único livro que nós temos condições de ler com o autor do lado. Tendo dúvida, tendo questionamento, podemos ter prontidão para pedirmos o auxílio e para pedirmos a ajuda do Espírito Santo de Deus, o autor da Bíblia Sagrada. Então faça uso dessa Bíblia. Nós já comentamos aqui também que a Bíblia não é um livro para ser lido como uma literatura qualquer. A Bíblia é um livro para ser estudado. Nós precisamos estudar o texto bíblico. Se nós pegarmos um texto e formos apenas pensar sobre o texto, formos apenas como usar a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa, vou abrir e vou ler, não pode ser feito assim. Nós precisamos entender que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, e a gente precisa usar essa palavra de Deus e entender que ela é única e continua atualizada. Os escritores do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento asseveram a completa inerrância da Bíblia. Dentro da aula a gente vai perceber que dentro desse curso a gente vai falar muito dos autores, e a gente vai falar daqui a pouco dos autores internos, de autores externos, pessoas que dão testemunhos, que asseveram a originalidade da palavra de Deus. Isso é extraordinário. Os escritores do Novo Testamento vão mostrar isso para a gente. Gente, quando a gente pega o livro de Lucas para a gente ler, a gente pega o livro de Atos para a gente ler que Lucas escreveu, a gente vê o quanto ele se preocupou com os detalhes da palavra de Deus. Ele não teve contato, não teve a proximidade, mas ele é um historiador, e todo historiador sabe que ele recebe uma informação, ele apenas não vai elaborando, colocando e já publicando aquela informação, não, ele vai atrás da fonte, ele vai procurar entender, ele vai procurar saber se aquilo realmente é verdade, se aquilo não é. E quando a gente pega o livro de Lucas para a gente ler, a gente vai entender que ele fez isso de uma forma magistral. Ele vai atrás mesmo, ele vai nos apóstolos, ele vai nos discípulos, ele vai querendo questionar, querendo saber, ele vai querendo buscar informações, e quantas informações precisas e maravilhosas nós podemos tirar com os relatos de Lucas. Isso é que os autores do Novo Testamento eles vêm mostrar para a gente, mostrando a verdade da palavra de Deus, mostrando a inerrância dessa Bíblia, o quanto ela é importante para as nossas vidas, e nós precisamos entender isso. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre alguns testemunhos externos, pessoas que viveram próximo, mas que não fizeram parte dos apóstolos, e a gente vai ver o que essas pessoas, o que esses pais da igreja, eles falaram sobre o assunto, eles pensaram sobre o assunto, e uma frase interessante que Tomás de Aquino vai dizer, ele vai falar assim: em parte alguma pode haver falsidade no ensino literal das escrituras sagradas.
Daqui um pouco a gente vai começar a estudar um pouquinho, vai entender sobre o que é a forma literal, o sentido figurado, né, o sentido simbólico, o que quer dizer tudo isso. Daqui a pouquinho, nos próximas videoaulas, a gente vai estar falando sobre isso, estudando sobre isso. Mas Tomás de Aquino, ele vem falar dessa maneira, ele vem colocar dessa forma e mostrar assim, em parte alguma pode haver falsidade no sentido literal das Escrituras Sagradas. Jesus, ele fez muito uso, irmãos, desse sentido, né? Quando a gente lê o texto sagrado, a gente pode perceber claramente, fazendo uso desse sentido literal na palavra de Deus. Agostinho, um dos maiores pais da igreja, né, ele também vem colocar uma frase muito interessante e vai falar assim: nenhum dos autores sagrados erraram em qualquer aspecto quando escreveu. Gente, se você tiver oportunidade, se você tiver condições de ler Agostinho, para todo estudante de teologia, toda pessoa que se interessa por esse ensino, é muito importante que você leia Agostinho de Hipona, é muito importante mesmo, porque toda a teologia hoje ela é muito baseada no que escreveu Agostinho, no que pensou Agostinho. Agostinho é um cara sensacional, um teólogo exemplar, é um cara que veio e escreveu demais, ele viveu realmente tudo aquilo, ele vivia essa intensidade da teologia, e você precisa ler Agostinho, né? Precisamente, se você ler Cidade de Deus e Confissões, são dois livros apaixonantes de Agostinho. É muito importante que você faça essa leitura também para o seu crescimento, para adquirir mais conhecimento, mais sabedoria, e aí eu tenho certeza que você será ministrado grandemente por Deus através desse grande homem de Deus. Tá bom? Vamos pensar um pouquinho agora sobre as traduções da Bíblia, e aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque hoje, irmãos, algumas traduções elas vêm mostrando para a gente um lado muito ruim do que as pessoas podem fazer com uma tradução da palavra de Deus. Eu comentava ainda há pouco no curso teológico que nós temos aqui, conversando com os alunos, conversando com os irmãos, falando da Bíblia Street. Não sei se vocês já ouviram falar dessa Bíblia. É uma Bíblia que ela traz uma tradução, segundo o seu autor, muito baseada para os jovens, né, para missões urbanas. É um pouco complicado esses tipos de versões. Essa Bíblia eu não recomendo em momento algum, né? No entanto que ela não tem em física, né, em papel, você não vai encontrar. Você precisa encontrar alguma pessoa que tenha ela em PDF para poder te enviar. Mas vai um conselho do professor, vai um conselho do seu irmão em Cristo. Nem se preocupe com isso, a gente está apenas de uma forma muito didática aqui, querendo comentar com você, falando para você sobre isso, para que você tome um certo cuidado, né? Mas vamos pensar um pouquinho sobre as primeiras traduções. E nós temos aqui a Septuaginta, feita por 72 sábios judeus. A Septuaginta é um livro muito importante, porque esses homens se reuniram, eles sentaram, eles começaram a pesquisar, começaram a meditar, eles debruçaram em cima dos escritos, né, dos apóstolos, dos primeiros pais da igreja, e começaram a meditar sobre isso para poder fazer o fechamento do cano. Nós já conversamos sobre o cano, falamos sobre aqui a Bíblia, né, sobre a coleção de pequenos livros, e esses homens eles tiveram uma importância muito grande quando eles começaram a criar a Septuaginta. Temos também a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, já comentamos sobre ela, é escrita por Jerônimo, foi base de todas as traduções durante 1000 anos seguintes. Gente, a gente precisa entender uma coisa, isso foi muito importante para o momento. Jerônimo foi um cara sensacional, se debruçou em cima dos escritos, fez toda a tradução, o seu desejo, a sua ansiedade era que as pessoas pudessem ter o conhecimento da palavra. Ele queria fazer com que essa Bíblia chegasse o mais rápido possível na mão do povo, que o povo pudesse ter condições de ler, e o próprio povo fazer a interpretação correta do texto, né, para parar de ser como se fosse muito mecânico a situação, né? Gente, e é isso que a gente precisa entender hoje. Vai um conselho, né, para você agora, toda vez que você estiver ouvindo uma ministração, que você possa estar com a sua Bíblia acompanhando, que você possa estar anotando tudo isso, né? Saiba também que você, quando você for pregar, você vai ter as suas pregações anotadas, e se você for questionado em alguma coisa que você falou na sua pregação, no seu ensino, seja humilde o suficiente para receber
aquela pergunta, receber aquele questionamento e você conversar de uma maneira muito genuína com a pessoa, porque hoje não se faz mais isso, não estão fazendo mais isso com relação às pregações, e nós estamos vivendo um momento da nossa história que as pessoas, elas falam o que elas querem e todo mundo ouve e aceita. Não pode ser assim. Nós precisamos ser como os crentes bereanos, nós precisamos ouvir o que está sendo pregado, precisamos ouvir o que está sendo ensinado, mas precisamos pautar na palavra de Deus. Se não está sendo pautado com a palavra de Deus, nós devemos questionar e nós também seremos questionados. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre os códices e manuscritos bíblicos. Isso é muito importante. O códice era a forma, características do manuscrito em pergaminho. E aí vai aparecer uns nomes diferentes aí, mas isso é só para a gente poder comentar, para a gente poder passar um pano de fundo para vocês, né? Tem os sináticos, produzido a cerca de 325 depois de Cristo, contém todo o Antigo Testamento. Nós vamos ter também o Alexandrino, meados do IV século, contém o Antigo Testamento grego e quase todo o Novo Testamento. E também temos o Vaticano, do IV século, contém o Antigo e o Novo Testamento, porém contém algumas omissões, né? Precisamos tomar um pouco de cuidado, né, com relação a isso. Tem também a Efraim, por volta de 450 depois de Cristo, está na Biblioteca Nacional de Paris, né? Algumas traduções que nós vamos encontrar. A base é encontrada por Teodoro de Base no mosteiro de Santo Irineu, na França. Gente, vocês precisam ter noção de quanto é importante esses escritos, como são importantes esses pergaminhos, né? A gente já comentou em algumas aulas atrás aqui sobre uma pedra que eles encontraram, né, com o texto falando Tiago, filho de José, muito lindo. Arqueologia ajudando na veracidade da palavra de Deus, né? E nós vemos, se você tiver um dia a oportunidade de ir no museu e poder contemplar essas coisas, é muito interessante, vai ser de um aprendizado muito grande para você. O Washington, século IV e V, está no Museu do Freer, nos Estados Unidos, né? Algumas desses pergaminhos e algumas dessas traduções. A primeira tradução em português, João Ferreira de Almeida, traduziu o primeiro e Novo Testamento publicado em 1628 na Alemanha, né? João Ferreira de Almeida é um padre que fez a tradução da Bíblia e praticamente é a tradução que nós usamos em todas as nossas Bíblias hoje. O Antigo Testamento ele não concluiu, deixando este trabalho para seus amigos, né? Outras pessoas que vieram e concluíram o Antigo Testamento para João Ferreira de Almeida. E a gente vai falar um pouquinho sobre as outras traduções, e aí eu peço que você tome muito cuidado, dependendo da Bíblia que vocês tiverem em mãos, eu peço que você tome cuidado. Para você estudando teologia, evite comprar Bíblias com comentário bíblico, compre Bíblia sem comentário, né, para poder você estudar o texto da maneira mais genuína o possível, porque nós somos tentados a pegar uma Bíblia com um comentário e a gente lê o texto e a gente já vai querer ler o comentário, querer saber o que o comentarista está falando ali, né? Mas o importante para nós como estudantes de teologia é nós desenvolvermos o nosso pensamento em relação ao texto, né? E aí temos Antônio Pereira de Figueiredo, temos a tradução brasileira, temos Mato Soares, versão da imprensa bíblica brasileira, né? Algumas das versões que nós temos. Eu quero passar para vocês aqui agora também algumas versões que são mais modernas, porém precisamos tomar certos cuidados, né? Porque o que acontece, por que eu sempre indico uma Bíblia sem comentário? Porque todas as vezes que nós pegamos uma Bíblia com comentário, nós estamos se alimentando daquilo que o comentarista, daquilo que aquela pessoa ela pensa do texto, daquilo que aquela pessoa enxergou do texto. Então é meio complicado isso, né? A gente fazer uso dessas Bíblias, né? Uma Bíblia que eu posso recomendar, eu gosto muito, já usei bastante, é a Bíblia Plenitude e a Bíblia Thompson, né? Duas Bíblias que eu gosto bastante, eu acho que a tradução dela é muito bacana, é muito legal, de fácil entendimento, mas mesmo assim que nós precisamos tomar cuidado. Hoje temos a contemporânea,
temos vários outros tipos de Bíblia que aparentemente favorecem muito a leitura, porém, em alguns momentos elas fogem do sentido original do texto, né? E isso é a grande dificuldade. Na exegese, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Na exegese a gente pega o texto, coloca ele no original para a gente poder entender o que o escritor estava querendo falar. Hoje, mais ou menos, com tantas traduções que tem, com tantas Bíblias que existem, nós precisamos tomar esse certo cuidado também, né? Porque agora a gente está precisando pegar essa Bíblia que parece que está tão fácil e fazer a exegese ao contrário, para poder mostrar o que no original está se falando, né? De tantas traduções que tem, de tantas informações que tem, de tantos textos que foram modificados, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Gente, um abraço forte no coração de vocês. Essa é a nossa primeira aula, né, concluindo o nosso livro de Teologia Sistemática 1, né, que vocês possam ser grandemente abençoados por Deus, e que eu faço votos que você faça uso dessa videoaula, que você estude bastante, que você medite muito na Palavra de Deus, que você estude a Palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus fará um crescimento enorme na sua vida. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe e até a próxima aula.